necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Menino, que noite bonita, essa noite de lua cheia, como diz aquela música da novela Mulheres de Areia. Estou tal qual ficar como nossa querida Glória Pires, com seus belos cabelos esvoaçantes. Vou comprar meu picumã já no centro, R$1 o jumbo. Vamos que vamos, iniciando nossa noite com essa lua cheia, com essa cara de que vai chover. Minha gata, minha própria previsão do tempo. Quando ela escolhe um lugar novo, é porque vai chover. Prepara o retinol e a niacinamida na mão, tua skincare, tua cumbuca de cuscuz, que hoje o nosso cuscuz está daquele jeito neste 13 de fevereiro de 2025. Graças a Deus termina 28 esse mês. Vamos iniciar com a prece inicial. Eu gostaria de chamar a nossa querida Rosana para fazer a prece inicial. Como uma deusa você me mantém. Olá, muito boa noite a todos. Gostei da Rosana como uma deusa. Muito obrigada. Vamos iniciar com uma prece de todo o coração. Quem se sentir à vontade, fechar os olhos e falar assim: Mestre Jesus, venho aqui lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui, presente nessa rádio tão importante para os nossos estudos, para complementar as informações que nós recebemos no estudo na Casa do Lar dos Humildes. Que nós possamos receber na sua bênção e as suas luzes toda a clareza da informação que a gente possa passar para todos os ouvintes aqui presentes e aqueles que puderem ouvir depois, também que possam sentir as nossas melhores vibrações. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bora, DJ JP. Papoca o som que Lady Gaga vem dia 3 de maio neste belo país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Você está na melhor, Web Rádio Fraterno. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos. É bom entender. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. A Terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber por que Deus então criaria tantos planetas na imensidão. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é Pai poderoso não criaria nada em vão. Não somos os únicos seres da sua criação.
Pense na vida, faça perguntas, queira saber se só temos uma existência na Terra, por que tanta diferença entre as pessoas? Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é justo e bom sempre só quer o nosso bem. O que vemos são colheitas de um passado mais aquém. Hoje mesmo a procurar compreender. A Terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Pare, pense na vida. Estamos aqui nessa noite, já estava esperando essa música, acabou não, porque é tanta pausa assim para depois refletir e cantar de novo, né? Vamos iniciando nossa noite, pega a cubuca de cuscuz, água fluidificada. Ah, mas não tem, eu tenho minha gata aqui do lado, a Pepita Tartaruga. Pepita Tartaruga tá aqui do lado, estamos com Deus. Vamos iniciando nossa noite com o coração repleto de amor e de luz, que hoje, dia 13, além de ser o dia de Mãezinha de Fátima, né? É o dia que a gente recebe quem? O pessoal do estudo, a coordenação do estudo disse assim, vinde, vamos apresentar na rádio com o orçamento de uma água fluidificada e um vovô Pedro. Aí tá todo mundo aqui representando quem? O EAD 1, com quem? O nosso André, nosso grande André, avô de Tontone, a nossa querida Rosana, que já foi apresentada, e o Roberto. Falta mais gente, mas vieram 3 pessoas para representar. E o tema de hoje é pedir e obtereis. Quer dizer que se eu pedir um carregamento de retinol e um botox, obterei esses carregamentos? Me contem. Não é bem assim, certo? Hoje a gente vai tratar de um assunto que é essencial nas nossas vidas. Nas vidas de todos aqueles que tentam se aproximar de Deus, né? Que é a prece. Por isso que o título hoje do programa é Pedis e Obtereis, que está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sabe que a prece, a oração, ela é essencial em nossas vidas, para nos fortalecer, para nos acalmar, para tirar muitas vezes as dúvidas. Quantas vezes você não está com a dúvida e faz uma prece e encontra a solução dos seus problemas? Ora mais, se até Jesus orava, por que nós não devemos também orar?
E a gente começa o capítulo 27 já levando um puxão de orelha, né? Mas como assim? Porque ele diz para que quando nós formos fazer as nossas orações, que nós não façamos iguais aos hipócritas, né? Naquele tempo a gente sabe que nas sinagogas eles oravam de pé, nas esquinas, buscavam sempre demonstrar que estavam ou pareciam estar em comunhão com Deus, né? E ele fala também que a prece ela não necessita de muitas palavras, nem de palavras bonitas. Para você entrar em comunhão com Deus através da prece, basta você usar a sinceridade, o seu coração, e você consegue se conectar. A gente tem que entender que a gente pode conversar com Deus como se ele, através da prece, como se ele estivesse ao nosso lado. E nesse capítulo 27 a gente tem toda uma orientação voltada para a forma como devemos nos portar, para a forma como devemos iniciar essa comunhão com Deus. Porque através dessas orientações, dessas instruções que os Espíritos nos passam aqui nesse capítulo, eles dizem a forma talvez perfeita para a gente ter a eficácia da prece. E como a própria canção citou diversas vezes, tudo tem resposta. Muitas vezes você faz uma prece e você não é atendido e não sabe por quê. Mas é porque talvez aquele não seja um momento, ou porque Deus, como Pai soberano, bom e justo, sabe que aquilo que tu pedes não vai ser bom para você, não vai lhe trazer a real felicidade que você precisa, que você necessita. E para compartilhar também dessas ideias, a gente tem aí a Rosane e o Roberto, que também leram esse capítulo, um capítulo fascinante. E eu vou perguntar aqui à nossa amiga Rosana, a deusa da Paloma, o que foi que chamou a atenção dela nesse capítulo. Fala aí, Rosana. Opa, André. Então, vou dar continuidade ao que você está falando, porque foi exatamente a parte do capítulo que mais me chamou a atenção, né? E eu vou começar falando, né, de uma parábola que Jesus contou, né, e está transcrito aqui no Evangelho, no item 3, de qualidade da prece. Então Jesus contou o seguinte: 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Por fim Jesus colocou: Eu vos declaro que este, o publicano, entrou em seu justificado e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Está lá em São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Né? E aí, na sequência, no item 4, ele coloca lá como é que o pré-requisito para a prece ter qualidade, né? E é exatamente isso, né? As pessoas não se colocarem em evidência, né? E nem falar muitas palavras, não tem necessidade disso, porque, na verdade, o mais importante é o que vem do coração, é a sinceridade dos seus sentimentos, do seu pedido, né? Muitas vezes as pessoas, como você bem colocou, André, pedem coisas que para ela, naquele momento, é o importante, é o que vai fazê-la feliz, né? Mas nem sempre é o que de verdade ela necessita.
Então, quando é colocado aqui, né, nesse item, exatamente isso, que a gente tem que ser muito honesto, né, com o que a gente sente, o que a gente está realmente necessitando, não o que a gente quer. Né? Tem uma diferença entre o querer e a necessidade, né, para a sua evolução moral, para a sua continuidade daquilo que a gente nos colocou a fazer. Né, e a questão de quando a gente for falar algo a respeito da gente, que a gente fale aquilo que a gente precisa melhorar, não aquilo que a gente tem de bom, que é uma outra coisa que a gente é perceptível, né, quando a gente tem esse autoconhecimento e percebe que precisamos melhorar, aí Deus fala assim, nossa, né, esse meu filho está entendendo o caminho que ele tem que percorrer para a evolução, para a melhora dele e dos que estão perto dele também. Então, esses 2 pontos foram os que me chamaram bastante atenção, e aí eu queria aproveitar para citar um trecho do livro que eu li, que é Entre a Terra e o Céu, né, que é de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. Né, e nesse livro tem uma menina chamada Evelina, né, que veio para essa família com um propósito muito importante. E em um determinado momento ela faz uma oração muito calorosa, de coração, né, para sua mãe, que naquele momento ela entendia que a mãe dela ia ajudá-la, né, mas naquele momento a sua mãe não estava em condições de ouvi-la. Só que a oração foi tão sincera, tão honesta, né, com tanta desejo de auxílio para ela e para quem estava na família, que foi ouvida da mesma forma, né, que os melhores espíritos que poderiam ajudá-la naquele momento ouviram e foram em seu socorro. Então isso é um exemplo muito bacana de que quando a gente faz, né, nossas preces de coração, a gente tem muita chance, né, de ser atendido naquilo que nós necessitamos. Tem uma outra historinha que eu achei muito bacana em relação à prece, né, que tinha um senhor que ele guiava uma locomotiva e todas as noites, era uma noite inteira de viagem, e nessa locomotiva ele carregava centenas de pessoas. Então sempre antes dele sair para essa viagem, ele fazia uma oração fervorosa pedindo que protegesse a ele, que o guiasse, né, que eles chegassem em paz. Isso ele fazia todas as noites, sempre. E em uma determinada noite ele fez essa prece, foi até as pessoas, conversou com elas e foi para o seu local, né, de direção da locomotiva. E nesse dia, em um determinado momento, ele viu como se uma pessoa levantasse as mãos, né, pedindo ajuda. E aí ele ficou em dúvida. Será que alguém precisa de ajuda? Será que é um ladrão? Né? E aí pensou, não vou parar, eu acho que é um ladrão. Depois pensou novamente, não, mas eu tive a percepção que era realmente um pedido de ajuda. E por fim ele decidiu parar. Né? Foi uma parada brusca, a locomotiva vem com uma determinada velocidade, né? E todo mundo achou estranho, ele foi até lá, olha, eu vi alguém pedindo ajuda, ele e mais algumas pessoas desceram da locomotiva, procuraram e não achou ninguém. Né? E alguém citou que poderia ser um morcego, né, ou algum bicho que acabou batendo as asas e com a luz ele confundiu com as mãos de uma pessoa. E aí, né, como toda boa oração feita de coração, ela é atendida, quando eles olharam, uma ponte que eles iriam passar tinha se partido, né, e a locomotiva não conseguiria passar. Então Deus, né, da forma que ele podia, sinalizou, né, para que ele pudesse manter as pessoas bem e salvas. Então, essas histórias fazem a gente crer da importância das orações feitas, né, com o coração aberto, com um desejo verdadeiro de auxiliar a si mesmo e o próximo, né, e a gente realmente consegue ser ouvido e atendido naquilo que necessitamos. Então, André, esse foi o trecho do Evangelho que mais me chamou a atenção e eu gostei bastante, né? Eu gostaria de
de transpor aí para todos vocês. Bom? Muito bom, Rosana. E vale lembrar também e salientar que a prece em si não é só para pedir, porque o capítulo ele fala pedir e obtereis, mas não necessariamente ela é voltada só para pedidos, né? A gente também deve e tem que fazer a prece para agradecer a Deus, a todas as coisas que Ele nos fazer, ver e ouvir, sentir, né? E o próprio Santo Agostinho, no final do capítulo, ele fala da alegria da prece, dos benefícios, né, que a prece traz. Quantas vezes a gente recebe coisas que não estamos esperando e não lembra de agradecer a Deus? Você pede no momento e quando recebe, muitas vezes esquece de agradecer. A prece também é para agradecer. E nós devemos agradecer a Deus todo dia por tudo aquilo que temos. Porque muitas vezes o pouco que nós temos faz falta a quem não tem. Roberto, agora fale pra gente aí o que te chamou a atenção nesse capítulo. Ok, André, ok. Boa noite a todos aqui presentes. André, Iraci, Rosana, Carol, João Paulo. O que ficou para mim tratar e abordar junto com vocês, compartilhar um pouco da minha compreensão sobre esse tópico, nos leva, capítulo 27 do Evangelho, tópico 18 ao 21, que aborda mais especificamente da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Bem, é uma temática muito interessante que aprofunda essa abordagem da capacidade da prece em trazer sustento, né, em trazer uma motivação interior, um consolo àqueles que são sofredores encarnados e também os desencarnados. O que a gente tem é que, ao interpretar, né, digamos assim, os decretos divinos, né, o que o plano espiritual reserva para a nossa vida, às vezes, muitas vezes, há uma interpretação errônea sobre certas condições, né? Por exemplo, quando uma pessoa sofre de um mal incurável ou não tem mais condições de curar, algumas pessoas sei lá, desesperançadas ou mesmo desinformadas, acham que não é mais necessário fazer uma oração, né, nesse caso. E o tópico 18 e 19 nos traz aí um esclarecimento sobre essa questão, que mesmo nas questões de incurabilidade, que não há mais esperança, mas a prece vai trazer consolo, né? Os condenados às prisões perpétuas, por exemplo, ou condenados à morte, que seja, a prece também cabe nesses casos, né, que sabemos que a nossa passagem pelo plano material, né, ela irá se concretizar apenas como um ponto de passagem, e ela continuará em outras vidas, como a gente bem já estudou em várias outras passagens. Mas um ponto que eu queria ler para vocês e comentar mais um pouco é a respeito do tópico 21 especificamente. Lendo aqui, depois eu esclareço. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só lei que Deus não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da sua falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e o seu retorno para o bem. Então, o que a gente pode concluir disso aqui é que, diferentemente do que muitos imaginam, né, não há pena eterna. Né?
por questões contextuais, por questões materiais e momentâneas, muitos pensam que sua situação, o seu sofrimento, as suas dores estão sem jeito, né? Mas está bem claro aqui nesse tópico 21 do capítulo 27, que nos esclarece que a durabilidade da pena ela é proporcional ao arrependimento. E esse arrependimento, eu acrescento aqui que ele deveria ser eficaz, né? O arrependimento eficaz não é só, então, somente a pessoa lamentar pelo que fez, mas sim buscar as reparações devidas. E o destaque nessa questão é que dentro dessas reparações há também, né, a questão de suportar as consequências dos males advindos, né, da sua má conduta ou da sua inobservância do que deveria ter sido feito, né, da oportunidade dada e não aproveitada, né, e não usufruída da melhor forma como era previsto. Nessas questões da prece, a gente observa que, de fato, né, essa proporcionalidade do sofrimento, né, com a remissão e com o arrependimento genuíno e com a busca pela reparação, a gente percebe-se que 3 coisas são necessárias nesse ponto, a saber, a vontade, a força e a coragem. E em todos os casos a gente tem a prece, mesmo para aqueles que nesse plano 3D material estão totalmente desesperançados e sem qualquer possibilidade de cura nesse plano, a prece genuína e verdadeira, inclusive de terceiros, né, para com aquela pessoa, né, que padece com esses sofrimentos, ela vai servir de um refrigério, de um incentivo, de um cálice acolhedor e de caridade, né? E quanto à caridade, cabe aí os 2 aspectos, que é o aspecto da doação, né? E da caridade da parte de quem realiza a prece, né? Por um terceiro que sofre. Eu queria trazer, né, para aproveitar esse assunto, um exemplo de um grande arrependido das histórias bíblicas, né? Eu falo de Paulo, né? Como bem sabemos, quem teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, a gente sabe que Paulo, ele foi um grande exemplo de arrependimento genuíno e eficaz. A gente tem que, quando Paulo se dirigia, né, então não era Paulo, ele era Saulo, ele foi um grande algoz, né, dos cristãos. Quando ele se dirigia na época ele era o dirigente do Sinédrio, né, quando ele se dirigia para Damasco para fazer mais uma perseguição, mais atrocidades contra cristãos, ele teve a visão, né, a visão de Jesus. Jesus então apareceu para ele e disse: Paulo, por que me persegues? Na verdade, Saulo, né? Por que me persegues? E depois dessa visão, Saulo ficou cego. E a partir da cegueira, ele teve a oportunidade de refletir sobre todos os males que havia feito, sobre todas aquelas questões que ele questionava, né? E punia todos os cristãos, até o momento em que Ananias o visitou, orientado por Jesus, e o devolveu a visão, né, às claras. A partir desse momento, né, tocado de profundo arrependimento, e para marcar essa conversão total de tudo que ele havia feito, Saulo, até então, resolveu chamar-se por Paulo, o Paulo de Tarso, que nós todos conhecemos, e cuja história é relatada no livro Paulo e Estevão. Daí então ele dedicou o resto de sua vida como um missionário e sofreu duras penas, né? Foi martirizado por várias oportunidades e teve um final, né? Um final que nós sabemos, né? Que é um final bem trágico, por assim dizer, né? Através de um golpe de espada do romano. Só para fechar essa história, né? E justifica esse final que Paulo, mesmo tendo sido, né, um convertido que dedicou
toda a sua vida, desde o retorno à luz, e tem arrastado e expandido o cristianismo para os rincões do Oriente Médio e da Ásia, ele teve o final pela espada do romano. Por quê, né? Pelo que ele havia feito com o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. O Estevão, a quem ele condenou, né, a ser chicoteado até a morte no tronco. Da mesma forma, né, pelo flagelo e pelas dores, né, ele foi condenado a ter aí a sua passagem ao plano espiritual. Então a gente tem aí, né, concretamente um bom exemplo de tudo que foi dito e observado, né, que não basta apenas o arrependimento é eficaz, mas que há também a reparação, e essa reparação não há punição, né, que mesmo que essa reparação ocorra, sem que você, né, pague aí o seu boleto, né, colega Iraci, como ela bem diz aí. Bem, é isso, né, que eu tinha para contribuir. Espero que tenha sido satisfatório e que tenha ajudado um pouco a compreender melhor essa questão dos valores da prece, até para os desesperançados, né, que assim se acham, pelo menos. Boa noite. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Vini Pati, consegue me ouvir? Vini Pati, pois sou um pouquinho graduada em básico de italiano. Vamos para o intervalo, pessoal, que já a gente volta para o Pinga Fogo no Cuscuz com a galera do EAD 1. Vai, DJ JP, papoca no som. Momento musical. Ligou, pediu, tocou. Mais músicas, mais informações. Web Rádio Fraterno. Incomparável. Costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem.
fazer bem. Estamos de volta, menino, pro Pinga Fogo no Cuscuz. Então, pessoal do EAD 1, se Deus é brasileiro e o Papa é argentino, possivelmente Jesus é cearense, viu? Para quem devemos fazer a prece? Acho que deixei todo mundo, foi dormir muda. Olha, Paloma, até eu fiquei muda, querida. Depois dessa, até eu fiquei muda. Mas aí, vamos nós. Para a gente iniciar as nossas perguntas, né? É bem interessante, Rosana, a tua fala, quando tu fostes à época de Jesus, com o tema de vocês, que é pedir e obtereis, e voltou, né, ao templo de Jerusalém, onde um sacerdote batia, né, no peito, né, que ele era bem melhor do que todos, e que ele olhava para o céu, empunhava a fé, né, como dizendo, para se mostrar. Então a gente observa que a gente pede, como a Paloma colocou aí, né, a gente pede e tem um auxílio espiritual, mas eu queria te atiçar um pouquinho mais a tua fala, em ver que aquele publicano, que era bem mais humilde, que já tinha feito tantas coisas erradas, entre aspas, né, ele conseguia se sobressair aos olhos de Deus. Por que muitas vezes as nossas preces, elas não chegam, ou se chegam, como é que se processa o meu pedido e a obtenção dele? Rosana. Vamos lá. Pelo que, né, pelos estudos e pelo entendimento, é realmente de acordo com a necessidade que nós temos, né? Então, muitas vezes a gente faz um pedido, mesmo que seja de coração, né, ardente, na nossa concepção é aquilo que nós mais precisamos, mas não necessariamente, às vezes aquilo que a gente está pedindo não vai nos auxiliar na nossa caminhada, né? E Deus, ele não tem nacionalidade, né, gente? Deus é universal, né? Ainda bem, né? Porque aí vai para todos os lugares do mundo, né? Os pedidos, né? Mais calorosos. Então, Françoise, no entendimento, né, do estudo, é isso que a gente percebe. E assim, as orações, as preces, né, as orações, elas feitas realmente acreditando e confiando em Deus, né? Ela vai chegar de acordo com o que cada um tem de maior necessidade. Eu costumo brincar muito que a gente pede, né, como a Paloma bem brincou, né, um botox, uma coisa um pouco mais, né, que perecível, vamos colocar assim, e muitas vezes não coloca na mão de Deus, né, o que realmente é necessário para aquele momento daquela pessoa. É contigo, Carol. Oi, gente, boa noite. Estava só tomando um golinho de água, tá? Fluidificada depois desse tema. Eu corri e peguei minha água. Gente, é o seguinte, o que eu tô achando interessante, né? Que os 3 alunos do EAD, né? Que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, estão aqui com a gente. Que é o EAD 1, no caso. E eu fiquei curiosa em relação a um detalhe, assim, é questão de curiosidade mesmo. Por que vocês escolheram esse tema, pedir e obtereis? Qual foi o motivo, assim, que motivou? Foi um tópico de aula? O que foi aí? O que é que vocês podem dizer pra gente? Fala pra gente, Roberto. Pronto. Esse tópico, ele, a princípio, parece ser bem controverso, né? Porque a gente vê em todo canto, né, pessoas se lastimando, pessoas com atitude igual ao do fariseu e do publicano, também, né, em muitos locais, né, com julgamento, com pré-julgamento, né, de um para o outro. E é um tema bem cotidiano que a gente, mesmo nós, né, em algum momento da nossa vida, a gente já se viu fazendo, né, esse questionamento lá no íntimo, se não
explicitamente, mas lá no seu íntimo a gente já se viu fazendo essa pergunta, né? E eu achei que a Rosana respondeu com muita propriedade. É um tema cotidiano, é um tema que todos nós já nos perguntamos pessoalmente, todos nós, quando passamos por dores, por sofrimentos, também nos questionamos a esse respeito, com essas indagações, e o capítulo 27, né, responde e esclarece toda essa questão. Então é por isso, pelo o quão necessário é esse esclarecimento e por ser um questionamento que todo mundo já fez em algum momento. É contigo, Isabel. Boa noite a todos e a todas. Que bom que estamos aqui reunidos nessa quinta-feira. Esse tema que vocês escolheram é um dos temas que eu gosto do Evangelho, né, porque dá as coisas assim, de bandeja, de mão beijada para a gente, né, porque coloca a gente para pensar, né. Essa semana eu estava estudando a passagem que está lá no Livro da Esperança, em louvor da prece. Como coincidência não existe, aí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco. Tem uma passagem que é a que o Emmanuel nos traz, que é uma fala de Jesus, está lá em Mateus. A gente sabe que no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus está enquadrado nas bem-aventuranças, né? E no 6, no capítulo 6, versículo 6, Jesus fala que quando quiserdes orar, entrai a vosso quarto e fechada a porta, orai ao Pai no íntimo. E o Pai que vê no íntimo vos recompensará. E tem muito a ver com o nosso momento. A gente está vivendo uma tribulação tão grande, né? Tantas questões, problemas familiares, problemas financeiros, problemas no trabalho, ou falta, né, do trabalho que a gente às vezes está buscando. E aí a gente tem dificuldade de silenciar e voltar para esse cantinho para conversar com Deus, problemas afetivos, que a Françoise Maria, que nossa bruxinha amiga está falando. Então, para a gente voltar para esse cantinho e conversar com Deus. E aí, no início do programa, eu percebi que o André tinha pedido uma música do Padre Zezinho. Eu queria, André, que você falasse para a gente qual é o significado simbólico dessa música para você. Porque às vezes a gente coloca a música e é bom que o ouvinte veja o que é que isso chamou no teu coração e o que é que está relacionado com o nosso tema, né, do louvor, da prece e da oração. Falar aqui para o pessoal que está ouvindo. Bem, Isabel, essa música, eu ouvi ela algum tempo atrás, né? E o que me chamou a atenção nessa música foi justamente como ele fala, como orar faz bem, como você se conecta. E enquanto a música tocava, eu lembrei de um trecho do filme Nosso Lar. A gente tem que entender que às vezes a gente faz a prece. A gente, quando faz a prece, essa prece, ela é luz para nós e luz para aqueles a quem direcionamos a prece. E a música, ela fala disso, né? A gente se conecta com o céu, no nosso caso, com a espiritualidade. E no filme Nosso Lar, André Luiz recebia prece e não sabia de quem era, né? E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor ou que já desencarnaram estão precisando de prece, de luz dos seus caminhos. E essa música descreve tudo. Pode falar, Fran. Muito bom, André. Eu estava aqui refletindo, quando na tua fala, porque eu fui anotando, né? As falas de vocês, a gente vai anotando para a gente depois comentar. E na tua fala tu disseste assim, o Cristo orava. Aí eu fui na minha cabeça na Bíblia, quando são vários os momentos que o Cristo está a orar, mas um me chama em real assim, atenção.
quando ele está depois da última ceia, que ele há um lava-pés, né, há a última ceia, e eles estão reunidos, o Cristo, com os apóstolos na mesa, e ele sabe que vai ter que passar por um, vamos dizer que é um trajeto bem doloroso, né, que é indigesto, porque ele sabe que vai ser crucificado, ele sabe que vai ser traído, ele sabe que vai ter todo um processo para que as pessoas possam compreender a mensagem que ele queria deixar. Então ele vai ao Getsemane, ao Jardim das Oliveiras, e vai ter com o Pai. Nesse momento que ele faz a prece, ele invoca com tanta serenidade, né? Não é de dor como as pessoas costumam mostrar, mas é dele procurar serenidade para passar por aquele momento incólume, né? É interessante a gente ver que até os apóstolos, a presença do Cristo no momento da prece foi tão forte, o auxílio para com o Pai Celestial, que os apóstolos adormecem e depois vai viver nessa mesma noite, que acho que, se não me falha a memória, de quinta para sexta-feira à noite, ele vai ver todo esse processo para se encontrar, ser crucificado, vai viver a Via Crucis, ser crucificado, e mesmo na cruz, o Cristo faz uma prece sentida ao Pai, dizendo, né, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E a gente observa que nesses momentos de maiores dores nossas, os maiores momentos assim de fragilidade emocional, o que a gente deve fazer? A prece. Então Cristo veio exemplificar o caminho. Ele é um homem de bem que nós devemos remir ou sentir para que a gente possa seguir nesse planeta tão conturbado, que a Isabel também colocou, de provas e expiações, onde o nosso lado afetivo, onde as agruras da vida, né, os momentos de dificuldade são necessários para a nossa evolução. É interessante a gente ver que houve um crescimento. E aí a gente volta mais um pouquinho na história do Cristo, quando ele vai escolher os apóstolos, cada um, ele primeiro sobe ao monte, faz uma prece, invoca toda assim a natureza, pede o auxílio e vai até eles e escolhe cada um deles. Isso é conhecer aqueles com quem ele está dedicando o trabalho, né? O trabalho espiritual, o trabalho que é necessário para a divulgação do Evangelho. Eu desculpa eu ter discorrido tanto tempo. Fala, Bebel. Não, e é bom, porque a gente começa a lembrar das coisas, né? O Emmanuel fala, Fran, que a oração dentro da alma comprometida, nas lutas das sombras, que é esses nossos momentos, né? Assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Aí, se a gente imaginar, as pessoas ou nós fazemos preces e a gente quer respostas, mas a gente quer as respostas àquele pedido. Mas muitas vezes vem de outra forma. A resposta não vem do jeito que eu quero, mas vem do jeito como até, eu acho que foi a Rosana que falou, do jeito que eu preciso, né? E aí, algumas pessoas falam, não, mas eu não serve de nada. Aí Emmanuel fala o seguinte, a oração, ela não vai fazer com que a casa fique limpa, ela vai permitir que eu enxergue onde é que está a sujeira, onde é que está o problema, para eu poder fazer a minha faxina, a minha limpeza. Então, a gente tem que começar a compreender como é que as engrenagens elas funcionam, para a gente poder ser mais senhor de si, senhor da nossa encarnação, ser mais responsável pelas nossas escolhas, porque a gente às vezes faz uns pedidos tão bobos, né, Fran? Já pensou, 2 times de futebol, aí as pessoas oram para aquele time, e do outro lado os outros oram para o outro time. Aí como é que vai ser feita a decisão desse jogo, gente?
a gente ainda é muito pueril. Ou então a gente faz uma prece e pede para ganhar na loteria ou em alguma coisa material que a gente está precisando. Passar no concurso, né? Passar no concurso. Se você passar. Aí como é que vai ficar? Se Deus é bom, é justo, é misericordioso, é onipotente, é onisciente, né? A gente observa os atributos da divindade. Por que ele faria que uns eu pedi, né? E eu vou dar a uns e não vou dar a outros? Aí se explica com a reencarnação. Porque a reencarnação é a prova, assim, ó, é a prova da misericórdia divina de dizer assim, vai, segue, e tu tem teu livre-arbítrio para seguir, para decidir o que você quer. Agora, se você não quer, o que vai acontecer? Vai ter que voltar de novo. Vai repetir o ano de novo, como diz a Maria Iraci. Vai repetir, porque eu não passei naquilo que eu me comprometi. Então, as nossas promessas antes de encarnar, quando estamos aqui, muitas vezes a gente não dá seguimento. A gente só faz prometer e vai na hora do vamos ver. Menina, na hora das provas, da dor, do chicote batendo, o que acontece? A gente cai. Aí a gente vai lembrar que a gente tem momentos de dor, né, e de sabor, mas se a gente pede com amor, a gente pede com a necessidade, a gente pede com a humildade, a gente vai obter aquilo que é para você e não no momento que você quer. Não é isso? Tu ia falar, André? E a Carol também, né? Só lembrando que foi uma das recomendações de Jesus, né? Vigiai e orai. E só para finalizar a minha fala de hoje, a gente tem que lembrar que não adianta só fazer a prece e só orar. A gente também tem que fazer a nossa parte. Como a Isabel falou, as pessoas pedem para passar no concurso. Mas estudaram? Fizeram a parte delas? Né? E assim, outras coisas mais. Vai, Carol! Eu estava aqui lembrando, a Isabel falou a respeito das lições do livro da Esperança. A de ontem, Isabel, foi também a respeito da prece. Eu até recorri ao texto evangélico. E está dizendo, tem uma fala de Cristo, que diz o seguinte, que vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de pedir. Quer dizer, está no Mateus, viu, gente? Para quem quiser acompanhar, versículo 8. E quando Jesus falou isso, muitos de nós temos meio que receio de fazer prece ou não cria o hábito e acaba dizendo assim, eu mesma já ouvi e eu mesma já verbalizei, Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu desejo. E realmente Ele sabe, Deus sabe. Agora, cadê nossa humildade em começar a fazer nossas rogativas e nos recolhendo, como fala Emmanuel, na nossa casa interna, nossa casa mental? Cadê nossos momentos de oração antes de dormir, ao acordar? Gente, eu fui na casa, acho que foi ano passado, na casa, eu e a Isabel, nós fomos almoçar na casa de uns amigos e eles fazem prece antes de almoçar. Eu achei isso fantástico. E na minha casa agora eu adotei esse hábito com os meus meninos, a gente fazer uma prece antes de almoçar. Aqui em casa a gente tenta diariamente fazer isso, né? Meio a correria do dia a dia, o que são minutinhos para a gente fazer nossas rogativas, né? Então a gente, a fala de hoje foi muito boa, né? A Isabela está entregando onde foi esse almoço. E a gente, foi muito boa, viu, a fala de vocês. Apareçam novamente aqui conosco para a gente aprender mais um pouquinho. É com você, Paloma. Fiquei reflexiva agora, porque eu fico com tanta vontade de comer a comida, aí eu fico babando, sabe, igual um cachorro assim, com fome. Aí eu fico assim, se eu fizer a prece, vou me perder, aí vou perder a fome. Já tô alimentado espiritualmente. Cadê o buchinho real? Vamos finalizando nossa noite depois desse momento de devaneio da minha mente, com a prece final. E eu gostaria de chamar ela, a nossa pepita de ouro,
da terra dos monólitos, Isabel Martins. Depois desse exposed, né? Vamos orar. Ainda bem que está todo mundo aqui com a barriga forrada, né? Pelo menos do pão da vida. Possamos elevar, Senhor, os nossos pensamentos. Tão bom conversarmos sobre os teus ensinamentos. Tão bom estarmos entre amigos, irmãos, irmãs. Ó Jesus, como sentimos saudades das tuas palavras, do teu exemplo de amor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão desse colar de flores que nós ungimos a Ti. Que os nossos lares também recebam as bênçãos que caem do alto, que nos aliviam em nossas dores, que ajudam-nos a carregar as nossas cruzes, a aprender a sermos melhores. Nós te agradecemos pelo pão nosso de cada dia, pelas pessoas que nos ensinam a ter mais paciência, a sermos mais indulgentes, pelas possibilidades de conhecermos através da doutrina espírita o quão maravilhoso é essa oportunidade reencarnatória. Ajuda-nos, Senhor, a levar essas palavras amigas de consolo, de esperança aos corações aflitos, e que essa paz que se derrama do alto em nossos corações se espalhe para todos aqueles que necessitem. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, cuide-se. Prece essencial, inclusive antes das refeições, agora eu vou aprender na dor e não no amor. Sim, minha barriga vai doer, mas vai valer a pena. Vamos se cuidar, bebam bastante líquido, que o sou eu bola de fogo, o calor tá de rachar, com o laninho está indo comendo a gente todo e à direito. Prece, água frutificada e cuide-se até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo.